Olá, boa tarde a todas e todos que estão aqui nos assistindo. É, Eu estou esperando a Cimeia para a gente começar o Conexões Literárias de hoje, dessa quinta-feira. Eu vou começar a chamar as pessoas. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Ah, Deus. Não faz um favor para mim? Apaga essa luz e liga isso aqui. Não sei se essa tá ruim. Olá! Oi, Oi, tudo bom? tudo bem. E aí, você coloca aí para todo mundo na setinha, pra gente chamar o pessoal, eu chamei aqui. Tô chamando aqui a galera também. Tô fazendo aqui Tu estás conseguindo me ver? Tô conseguindo sim, Ana. Tá joia, Flor. Tô conseguindo te ver. Só Deixa eu tô, ver se eu consigo. tô aproveitando para fazer uma chamada geral aqui das pessoas. Ver se foi aqui. Porque tá indo de novo para chamar as mesmas pessoas. Não sei. Alguém disse, vou chamar o povo. Chama Ah, mesmo. Mailu, chama o povo. Isso, chama. Chama todo Oi, mundo. Mauriana, olha isso. Minha aluna querida. Eu fico. Ah lá. Deixa eu botar aqui. Fica sempre aparecendo as mesmas pessoas aqui. É... Ah lá, chamando. Ah, Andréia. Ai, amor, César Melo. Ah, Massinha entrou aí. Tô aqui só chamando aqui. A gente dá uns 5 minutinhos pro pessoal ir entrando. E aí a Ai, gente começa. oi, Dani. Ah lá, a galera tá entrando. Vou chamar. Maurian. Angela. Bem. Oi, Massinha. Então, a gente vai começando, né? E aí o pessoal vai Sim, entrando. sim, E sim. o pessoal que está entrando também aperta aí nesse triângulo aí para chamar o pessoal e nos coraçãozinhos também, muitos Deu coraçãozinhos para a muitos Cimeia Mello. corações, muitos Ah, corações para nós. exato, exato. Flor, me avisa se cair a conexão, tá? Eu Tá tenho aqui, bom. às vezes, essa questão aqui. Para o pessoal que está entrando Uhum. agora, só falar que hoje a live é de ela para ela. Mas é um prazer, assim, nós estamos juntas no IELA, mas temporariamente separadas, em estados Sim, diferentes. Eu aqui em sim. Recife, Simé em São Paulo, e a gente resolveu hoje fazer o Conexões Literárias juntas, porque é um livro de muita estima para a Cimeia, um livro muito forte, e que há um bom tempo ela vem falando dele, porque, enfim, ela vai contar para a gente, eu não vou dar spoiler. E aí, como a gente tem o Conexões Literárias, nada mais justo, né, estarmos conectadas também com as nossas literaturas, as literaturas também dos nossos afetos, dos nossos interesses. Então, a gente resolveu dividir com vocês,
tá? É isso que está no nosso afego, nosso afago, nosso afeto, tá bom? Então, o livro de hoje, vou mostrar aqui, tá? Que daqui a pouco a Simeia vai falar mais. Eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas a Scholastic Mukasonga, certo? O Mukasonga que às vezes eu fiquei, será Mukasonga, Mukasonga, não sei, mas acho que é Mukasonga. Pelo que eu ouço é Mukasonga mesmo. Mukasonga, né? Porque às vezes, tipo, no Kabengele Munanga o pessoal chamava Kabengele, Kabengele, aí eu nunca sabia onde estava o acento. E aí o nome do livro é A Mulher de Pés Descalços, tá? A Scholastic é Tutsi, é da etnia Tutsi, do país Ruanda, do continente africano, do mundo Brasil é ótimo, né? Brasil não, do mundo terra. Um mundo um pouco maior. Um mundo um pouco maior, ainda bem, sorte dela. Sim. Pois é isso, então. Hoje eu vou ficar aí só puxando o papo que vai ser gostoso e longo, vou ficar só. Assim eu espero. Então conta pra gente, Si. Conta pra gente porque esse livro está com você aí com tanta paixão. Toda vez que você fala dele pra gente, você está sempre encantada, apaixonada, botando muitas figurinhas maravilhosas no WhatsApp. Então conta para mais gente quem é Scholastic e como é que ela entra na sua vida. Então, ela entra na minha vida num momento muito especial, assim, porque foi no momento em que eu estava mesmo buscando uma proposta de discussão para pensar mesmo uma discussão uma proposta de doutorado, né? Mas ainda eu tinha a ideia do que eu queria tratar, mas eu não tinha muito a ideia com o que fazer isso, né? Então eu já tinha mais ou menos algumas suposições de coisas com as quais eu queria, discussões que eu gostaria de fazer, mas eu ainda não tinha a noção de com o que eu queria fazer. E aí foi fazendo E aí nessa história de começar a pesquisar, porque eu queria muito trabalhar com literatura feminina, né? Encontrei a Scholastic até por uma questão de que ela esteve aqui no Brasil, participou do evento lá. Gente, eu esqueci o nome. Da Flip. Nossa, eu esqueci. Pois eu esqueci. Não tem problema. Esqueci em 2017. Da Flip, sim. Logo da Flip, meu Deus. A grande Flip. E aí... Os literatos vão acabar com você. Nossa, eu não vou dormir essa noite pensando nisso. Tô tão preocupada com eles. Eu imagino. E aí, por conta disso, eu acabei encontrando. E aí, quando veio o nome A Mulher dos Pés Descalços, eu fui dar uma lida na história, e era uma homenagem à mãe dela, isso já me pegou de cara, né? Pensar uma mulher que nasce em Ruanda, vê como é que a sociedade ali vai se colocando e vai criando, né, essas tensões que acaba culminando lá no genocídio de Ruanda em 1994, vê esse processo todo acontecendo e aí escrever um livro sobre a mãe, em homenagem à mãe nessas circunstâncias, realmente me tocou muito, até por uma questão bastante pessoal, da relação com a maternidade, com a figura materna que eu tenho, né? Isso me tocou muito, e aí eu falei, eu preciso ler esse livro. Mas quando eu comecei a ler o livro, eu disse... sabe? Porque é um negócio impressionante, a forma... Enfim, a gente vai discutir isso melhor, né? Mas é exatamente um livro que ela é uma contadora de histórias exímia, né? E como
vivendo num universo onde a oralidade e as histórias são contadas, né, como ela mesma diz, né, à noite ali na beira do fogo e assim por diante, o quanto essas histórias vão embalando a experiência dela, né, e não só essa experiência física, mas também as experiências outras, né, de um corpo, do que a gente poderia chamar de um espírito ou de uma essência, né, e de todas as sensações que esse contar história vai dando a ela, nos mostra o quanto ela se torna uma contadora de histórias exímia, e aí ela vai fazer isso de uma forma muito linda. E aí logo no prólogo do livro ela fala sobre a mãe e diz que o livro, de uma forma ou de outra, é uma forma de ela tecer a mortalha, que ela não pôde cobrir o corpo da mãe quando a mãe morreu, né? Dentro ali da sociedade Tuts, quando uma mãe morria, esse corpo não poderia ser visto pelas pessoas, então era sempre importante que uma das filhas estivesse presente para que este corpo fosse coberto, né? Porque seria uma desonra esse corpo ser exposto à sociedade. E aí, como ela não consegue fazer isso, né, porque ela é uma das únicas que conseguem fugir, ela foge de Ruanda aos 18 anos, e ela acaba assistindo a todo o genocídio na França em exílio, né, em 1994. E aí ela sai em desembalada desespero na hora que ela percebe que aquele mundo riquíssimo e cheio de potência, vida e histórias, está morto ali, né, de uma forma extremamente violenta, basicamente a facões e enfim, ela resolve sair, ela resolve contar a história dessas pessoas, e ela sai pegando as anotações, os diários, e começa a pensar como ela vai contar essas histórias. E aí, A Mulher dos Pés Descalços é exatamente essa mortalha que ela escreve, como ela mesma diz, com uma língua que a mãe não conhecia, mas que ela vai utilizar para poder cobrir o corpo desta mãe, que ela não pôde fazer presentemente, né? Por conta de todos os acontecimentos que se dão aí, essa separação da família e o extermínio da família, né? Sim, sim. É interessante isso, porque eu fiquei pensando muito isso, né? Quanto de dor é transformada em belas palavras, né? Que poder ela tem nas mãos, que poder ela tem na escrita, porque na realidade você transita o tempo todo. O genocídio aparece como um fantasma nos corpos dos personagens, né? Ela não fala do genocídio em si, mas o genocídio está lá como fantasma, não como ancestral, porque ela vai falar também das ancestralidades, mas o fantasma é esse, assim. Mas na realidade ela fala de vida, né? Sim. É interessante isso, como é que ela... Sim, e é uma postura mesmo dela, né? Tem e para mim acho que foi muito importante quando eu vi uma entrevista dela, na qual ela dizia exatamente isso, que ela tinha feito uma opção consciente de escrever sobre a vida e não sobre a morte. E aí, olhar uma sociedade, poder ter a possibilidade de, por meio da literatura, olhar uma sociedade, né, da qual a gente não tem muito contato, e poder conhecer como é que essa sociedade se constituía e como é que essas mulheres eram constituídas ali dentro daquela sociedade, como é que elas organizavam e davam a vida naquela sociedade, né, essa presença dessas mulheres tão fortemente e tão respeitosamente presentes nessa sociedade, me trouxe uma necessidade muito grande de olhar para a literatura da Scholastic, olhar para esse livro em especial com muito cuidado e com muito zelo, assim. Ótimo. Eu tenho várias perguntas, eu tenho um roteirinho. Eu tenho um roteirinho. Não, mas aí eu acho que... porque na realidade
isso que você traz, assim, a gente pode desmembrar de diversas formas, né? Porque eu queria falar dessa mulher por diversas formas, assim. Mas antes disso, contextualizar aí para quem está entrando, quem são os Tutsis, como é que se dá esse, né, esse genocídio, o desprezo que o continente europeu, né, que a sociedade ocidental teve por esse genocídio ao tratá-lo de forma como guerra civil, com desmerecimento do que era, ao mesmo tempo construído por eles próprios, né? Eles construíram a ficção de ódio e saíram e não deram, e na hora, né, de dar o suporte, não deram a devida atenção ao que era realmente o que estava acontecendo. Então, não sei, contextualiza um pouco Ruanda e Nyamata, e aí depois a gente vai expandindo e falando das mulheres e do poder. Sim, vamos lá então. Ai, gente, que delícia! Oi, Marta! Oi, Lia! Ah lá, oi, gente! Eu tô no seu... Karim disse que ia entrar, mas não entrou ainda, não vi. Oi, Dé! Ai, Dé, beijo! Bom, Dé, se eu não estiver aparecendo, avisa aqui. Eu tô no celular, então não vou conseguir ver, mas avisa aí se tá aparecendo tudo bem, se tá vendo tudo bem. Tá bom, mas se você puder subir um pouquinho o seu rosto, porque o seu queixo tá isso aí, perfeito, Ana. Ah, pronto. É engraçado, pra mim não, pra mim aparecia tudo, assim, é muito louco isso. Enfim. Então, não estou aparecendo... bem com a tecnologia ultimamente. Mas tava aparecendo o seu rosto todo, mas tava só até o pescoço, até aqui, sabe, até o fio do queixo. Isso agora tá melhor, assim. Pronto, então bom, tá, vamos lá. Então, o que acontece é uma das coisas muito interessantes e que a própria Scholastic fala no livro dela sobre o quanto os Tuts e os Hutus eles não eram e nunca foram rivais reais. Né? Na verdade, ela mesma diz, né, que eles tinham os mesmos deuses, viviam nas mesmas terras e eram povos que de uma forma ou de outra estavam juntos, né? E aí essa ideia, primeiro, que eu acho que assim, um ponto que é importante a gente trazer é o quanto esse conceito de etnia que vai ser construído aí por esse cientificismo europeu extremamente preconceituoso e racista, vai construir sobre essas pessoas verdades que não são delas. Né? Então, eu acho que um ponto para a gente começar a conversa é exatamente contextualizar o que seria essa ideia de etnia que é construída aí a partir desse olhar de fora, que não conhece, não tem interesse efetivo em conhecer essa sociedade, porque o interesse dele a gente sabe, né? E que vai, a partir disso, olhar para essa sociedade de uma forma extremamente preconceituosa e imprimir sobre ela conceitos tão preconceituosos e racistas quanto os seus próprios olhares, a partir de uma ideia de ciência, né? Que se a invenção do outro. Exatamente, e aí isso com a alcunha da ciência, né? Assinado e ratificado pela ciência, quase como se não fosse uma verdade absoluta. E aí, mas na verdade, esses povos não eram povos diferentes, eram povos que tinham eles tinham os mesmos deuses, eles estavam presentes no mesmo território, e o que os diferenciavam de verdade era o fato de que os Hutus, que os Hutus eram os agricultores, e aí como a região lá, onde eles é uma região em que as terras não são muito fáceis para a plantação e assim por diante, eles tinham um prestígio menor dentro da sociedade ruandesa, né, que hoje atualmente se chama de Ruanda, enquanto os Tuts, né, que eram os pastores, então o trabalho deles era de trabalhar eram pastores, tinham uma certa
um certo prestígio na sociedade, até por uma questão também do quanto a gente vai percebendo, inclusive no livro, o quanto lidar com essas cabras, o leite, né? O leite é quase ouro para eles, né? Essa é a prova de riqueza, né? E aí o quanto isso é importante para aquela sociedade, e aí vai marcar esses pastores com maior prestígio. Então a gente percebe que a diferença que existe entre esses grupos, na verdade, é uma diferença que está posta numa separação mesmo de trabalho, de como é que eles vão organizar aquela sociedade em relação ao trabalho, mas não efetivamente uma separação dessa ideia de etnias, ou mesmo numa ideia de grupos rivais. Além disso, eu acho que um outro ponto para pensar não só a questão da etnia, né, mas para pensar também como é que vai se acirrar essa relação entre eles, né, e como posteriormente se deixa, né, a Europa e o resto do mundo basicamente vira as costas para aquilo que está acontecendo ali, tem muito a ver também com essa ideia de civilizado, né, do selvagem e do que a Europa, nesse processo de colonização do mundo, vai imprimindo aí as suas verdades a partir das suas concepções de vida como verdades únicas e esse universalismo, né, de uma ideia de homem e de ser humano que é dele, e que ele vai por aí distribuindo para as pessoas um cartão dizendo, gente, o humano é isto aqui, o resto a gente tem que conversar sobre, né? E aí essa relação que a Europa faz com o resto do mundo e em África, muito pontualmente, vai marcar essas pessoas como selvagens. E aí, inclusive, quando esse genocídio em Ruanda, são só selvagens matando selvagens, né? Para o resto do mundo, a gente olha para aquilo e pensa que são só selvagens matando selvagens, né? Esses grupos étnicos, quase animais, brigando entre si, né? Se a gente não entende... Tribais, né? Esses grupos tribais fazendo o que eles sabem fazer, brigar entre eles. E se exime da responsabilidade histórica, exatamente, de ter semeado essa ficção. Que um termo que, inclusive, que eu acho muito fantástico que o Aklima Mbembe vai usar, né, que eu entendo muito para essa circunstância, que é a política da inimizade, né? Eu entro naquela sociedade, eu interfiro na forma como aquela sociedade está construída e está posta, eu imprimo sobre aquela sociedade a minha visão sobre eles, é uma visão extremamente preconceituosa e racista, e aí a partir disso eu crio uma separação, utilizo um grupo, favoreço um grupo, né, que vai me servir também, porque esse grupo não vai ser a pessoa responsável por ali, não vai ter autonomia, ela ainda está embaixo da colonização, né, do processo de colonização, mas ele vai fazer o quê? Dá um certo prestígio para este grupo minoritário, para que este grupo minoritário controle esse restante deste grupo e ele consiga... É um processo que a gente percebe muito violento da colonização europeia, dentre tantas outras violências que a colonização europeia vai e que eu enxergo, e eu acho que é por isso que para mim este livro é um ponto muito importante, de perceber o trauma histórico e social que a colonização europeia vai construir no mundo. A gente precisa parar. E a gente precisa parar de olhar para a Segunda Guerra Mundial como esse grande trauma, sabe? E não que ele não tenha sido violento, mas ele foi... antes disso, essas ações já estavam sendo realizadas e com muita força, como, por exemplo, em África e nas Américas e assim por diante. Tem um termo agora que é usado, né, muito para o governo, né, Bolsonaro,
que é o gabinete do ódio. Acho que na Europa tem vários gabinetes do ódio, né? Em vários países europeus tem muito gabinete do ódio. Eu acho que precisavam primeiro, eu acho que é isso, né? Eu fico pensando, eu penso muito neste homem que vai ao encontro desses povos, esse homem cortado pelo meio a partir de uma perspectiva cartesiana, né? Que separa a mente do corpo, separa a sensibilidade e as sensações que este corpo tem e produz, e toda essa e pensar esse corpo apenas como uma máquina, né? É uma questão biológica, e aí este homem que está cortado pelo meio, que perdeu parte do que a gente pode entender de uma essência humana, que se dá numa perspectiva tanto física como para além disso, né? Nós não somos só isso, eu não estou aqui discutindo uma questão uma concepção espírita e nada disso, é só pensar mesmo este corpo e as sensações e a sensibilidade e tudo que envolve um corpo humano e a existência humana, né? E aí esse homem que está aí perdido e que se perdeu nesse caminho, vai ao encontro dessas sociedades tão ricas, mas tão diferentes de si, e aí ele não consegue entender, ele não consegue mais se conectar com esse mundo de sensações, né? Com esse mundo que não está só marcado por uma racionalidade, não que ela não exista, mas ela sozinha em si não faz muito sentido, né? Exatamente. Que tem muito a ver para entender também quem é este homem que vai ao encontro desses povos e os olha com esse olhar tão equivocado, e aí eu sempre penso que a gente reflete, eles vão olhar esses povos a partir dos próprios espelhos, né? E aí diz muito sobre eles. Diz muito sobre eles. E vai dizer em todas as invenções, né? Inclusive a própria invenção do que ele vai chamar de cultura e o que ele vai aceitar como cultura e o que ele não vai aceitar como cultura. E agora vamos falar sobre Stefânia. Me fala um pouquinho passagens e o que existem várias Stefânias, né? E ela aparece de diversas formas, né? Acho que a Scholastic traz uma homenagem belíssima à mãe, né? E à maternidade, é claro, a sua própria mãe, e em expansão às mães. Eu fiquei muito tocada por ser mãe e por ser filha, né? E aí é muito impressionante. Mas, no primeiro momento, ela traz essa mãe que protege tudo, né? Essa mãe que é muito impressionante, assim, essa imagem dessa mãe fortaleza que fica construindo, mirabolando planos para salvar seus filhos. E eu fiquei também imaginando, porque tem uma hora que ela fala assim, que ela estava o tempo todo tensa, né? Depois ela vai trazendo outras, porque ela traz múltiplas possibilidades da gente pensar em Stefânia. Isso é maravilhoso, assim, sabe? Então, Sim. Por isso que eu estou falando, né? Agora vamos pensar em Stefânia em vários âmbitos. O primeiro âmbito, essa mãe que protege os seus filhos, ela me lembrou muito a Conceição Evaristo, quando a Conceição Evaristo fala: eu nunca vi os olhos da minha mãe. Vocês conhecem esse conto? É um conto belíssimo, e que ela não vou contar o conto, aí vou todo mundo procurar o conto aí, mas é muito lindo que ela fala de quando ela olhava para os olhos da mãe, eles estavam sempre cobertos de lágrimas, né? Então ela traz uma fortaleza, porque enfim, a Conceição também conta as coisas que a mãe faz quando ela vai o tempo todo olhar para essa mãe. Ela está olhando para essa mãe, admirando ela, costurando, admirando ela fazer coisas que é também para salvaguardar seus filhos. Então me lembrou muito essa mãe da Conceição, essa mãe que faz tudo pelos filhos, essa mãe que
que arranja um esconderijo para guardar a comida e que deixa sempre a mala de comida pronta para qualquer momento da fuga. Me fala aí um pouquinho da Estefânia para você. Então, antes de falar um pouco da Estefânia, eu vou falar um pouco sobre o contexto do livro, só para as pessoas entenderem o que leva a Estefânia a construir essa necessidade tão latente, tão forte de proteger os seus filhos, né, a sua cria, né, porque nesse momento essas memórias que a Scholastic traz para o livro A Mulher dos Pés Descalços é de um período em que pós a queda da monarquia Tuts, né, então assim que acaba a Segunda Guerra Mundial, a colonização belga se retira, né? E aí fica a monarquia Tuts no poder. Ela é derrubada pelos Hutus, né, que são a maioria, inclusive, 85% da população de Ruanda. Eles derrubam essa monarquia e aí eles saem num projeto, e aí começa esse projeto mesmo de vingança por todos esses anos de colonização em que os Tuts foram os donos do pedaço, né? Aqueles que estavam privilegiados por essa colonização. E aí, a partir disso, eles saem numa busca de retaliação ao povo Tuts, e esses pastores, essa comunidade, ela é retirada do seu espaço e é levada para um exílio dentro da própria Ruanda. Então, um bom grupo de Tuts consegue fugir do país, mas este grupo acaba ficando e acaba sendo exilado nessa região, que é Bugesera, que é uma região em que eles não podem, que não tem, é uma região muito inóspita, inclusive, para plantar e tudo mais, e que, inclusive, não tem nem como ter animais lá, né? Que é para eles uma grande desonra eles não poderem mais serem pastores, né? Então, é nesse espaço que a Estefânia, e com toda essa tensão, né, em volta, que ela vai tentar proteger os filhos de uma forma assim, não diria louca, né, mas louvável e extrema, né, de um cuidado em extremo com esses filhos e com essas filhas, e de mantê-las vivas e de conseguir mesmo que ela consegue entender que ela vai morrer ali, mas ela sabe que os filhos ela precisa salvar. E aí ela vai criar, ela passa por um bom tempo do seu dia fazendo exatamente, construindo esconderijos, criando rotas de fugas para os filhos e para as filhas, e ela usa tocas de tamanduá, ela tenta cavar um túnel até a mata com o filho para tentar criar uma fuga, um feito de fuga para os filhos, porque ela sabe, porque a tensão das relações estão tão fortes ali e a violência já está se colocando de uma forma tão grande, né? E por exemplo, nos relatos de como os soldados ali, os militares entravam dentro das casas, né, dessas pessoas, dessas famílias, e simplesmente faziam o que eles bem entendiam. Então tinha toda uma militarização ali, a presença, eles eram vistos ali como inimigos, né? Como é um termo que ela usa, inclusive, num outro título do livro dela, que é baratas, né? Os Tuts sabiam que eles já não eram mais pessoas, que eles eram baratas, e que agora eles podiam ser abatidos aí de uma forma torpe a qualquer momento. E aí isso vai levar Estefânia a ficar o tempo todo preocupada em como proteger esses filhos e criando formas e tudo mais. Mas eu acho que uma das coisas, eu acho que isso é uma coisa muito interessante,
acho que tem um ponto muito bacana de como ela vai construir esse livro a partir de capítulos, né? E nesses capítulos ela vai contando essas histórias e vai trazendo, vai relembrando essas histórias, essas memórias, e vai nos enchendo de conhecimento, né? A gente vai conseguindo entender quem é a Stefania ali naquela sociedade. Você percebe que ela tem uma importância ali, ela é uma mulher com uma certa importância ali dentro, né? É uma mulher que, de uma forma ou de outra, ajuda nas resoluções familiares ali, ela é uma das responsáveis pelos casamentos e tudo mais, e a forma como ela vai cuidar dos filhos, não só numa tentativa de protegê-los, mas na questão da alimentação, no cuidado com a criação, nas histórias que ela vai contar, na forma como ela vai construir o Inzu, né, que é essa casa, essa morada ancestral para os Tuts, e aí ela vai fazer isso, né, quando eles são retirados da região onde eles viviam, são levados para essa região inóspita, e lá as casas, elas eram casas já coloniais, né, então eram casas muito retangulares, e aí a Stefania não conseguia se ver dentro daquela casa porque não tinha uma curva para ela encostar as costas. E aí ela... gente, eu fico encantada com esse livro e com a forma como ela vai contando essa história de uma forma belíssima, assim. E aí como é que ela vai construir toda essa casa, porque para ela, uma verdadeira mulher Tuts, para criar os seus filhos, né, e construir uma família, ela precisa desse espaço sagrado, e esse Inzu que é quase materno, né? É feminino, né? Ele é todo arredondado e feminino, e aí você percebe essa ideia de concepção de casa para o povo Tuts, a importância do feminino ali, né? De como esse feminino e esse materno vai ser um ponto importante e de proteção e de cuidado, e o quanto essas mulheres têm uma presença forte dentro dessa sociedade, e, enfim. Sim. E só um parêntese, com relação à tristeza do patriarcado, o machismo, qualquer coisa que a gente queira dar a esse de nome, quando se coloca a ficção do poder masculino, porque tem uma passagem, porque ela é isso tudo e ela demonstra que não só ela, mas o coletivo, né, de mulheres mães, na realidade é que constrói a micropolítica e o cotidiano, né, que é o que dá o dia a dia. Mas aí tem logo no começo uma passagem que ela vai falar dos filhos e do quanto era importante as mulheres terem filhos homens. E a felicidade dela de ter um filho homem. Claro que não desmerece, enfim, né, toda a questão das mulheres, mas é impressionante essa... Só queria fazer essa passagem da... Mas eu acho que a gente pode ler isso, assim, eu acho que eu honestamente evito ler esse tipo de situação a partir dos nossos olhos ocidentais, sabe? E a partir que a gente tem de patriarcado, por exemplo, porque para aquela e eu não é mesmo uma tentativa de idealizar essas sociedades, de marcá-las como um ponto, sabe? Não é nada disso. Sim, mas não. Primeiro, de entender que determinadas estruturas e a forma como elas vão se construir, às vezes tem muito mais a ver com as necessidades e com a forma como essa sociedade vai se perceber, do que efetivamente sobre as questões que nos incomodam, por exemplo, sabe? Ou que são incômodas para nós que vivemos nessa sociedade marcada por esse patriarcado com essas características muito...
enfim. Por isso que talvez eu tenha ficado um pouco receosa de dizer que nome, entendeu? Patriarcado, machismo. Sim. Porque, na realidade, o que eu estava tentando dizer é que a gente está observando o livro pela perspectiva de que é uma outra cultura. Mas eu fiquei curiosa em pensar nessa outra cultura, qual é o papel desse homem, porque na narrativa ela coloca a importância desse homem, que tem a ver com aquela cultura, não só com... Não, eu acho que o machismo entra na narrativa dela quando entra os militares, enfim, num outro contexto, no contexto de guerra, de estupro. A violência do estupro, né? A violência do estupro, exato. Mas esse homem que é o masculino da cultura, eu fico pensando, que não é o tema, não é explorado, mas fico curiosa de pensar o masculino dessa cultura e a ideia de como é que essas mulheres se observam nessa cultura, porque isso é Scholastic olhando o poder da mãe e da maternidade. Mas eu fico, sabe assim, aquela coisa de ficar curiosa, de escutar de dentro, os de dentro, né? Porque tem uns dois momentos que ela narra a importância desse masculino, tem a ver com funções, tem a ver com divisões de funções, tem a ver, inclusive, não vou dizer com o machismo, mas com a divisão de masculino e feminino, entende? Eu acho que talvez não teria nem uma divisão de masculino e feminino, acho que teria a ver mais com uma divisão mesmo de organização social. Societária, pode ser. E é quase muito parecido com a ideia de tuts e utus, né? Uhum. Quando a gente para e percebe que o Tus e o Tuts nunca foram rivais e que nunca estiveram num processo de autodestruição, mas muito pelo contrário, eles eram povos que estavam juntos construindo uma sociedade ali juntos, né, num processo único, em que ambos participavam deste processo e que por ocupar um determinado espaço tinha mais um privilégio, uhum, né, uhum. maior. Mas ambos estavam ali conjuntamente elaborando e constituindo essa sociedade, me dá uma ideia de que os papéis de gêneros também pode ser assim. Sim, e aí quando você escuta, por exemplo, quando você lê, por exemplo, e aí é uma das coisas que eu ainda estou em processo e não tenho ainda muito conhecimento para discutir isso com muito mais propriedade. Então eu realmente falo mais sobre as minhas impressões efetivas, sobre o meu olhar sobre isso e sobre a presença, por exemplo, acho que tem um passo que isso acontece já pós-colonização. Então esses povos já tiveram um contato com essa colonização europeia. Primeiro a alemã e depois a belga. Uhum. A estrutura dessa sociedade já foi alterada de uma forma irreversível por essa colonização e pela colonialidade, né? Então, a partir dali, as situações já não estão dadas na mesma circunstância que seria essa sociedade vivendo as suas relações. Pré-colonialidade, né? Antes da colonização. E eu acho que esse é um ponto. E aí o ponto é de como ali dentro daquela circunstância eles vão criar um modus operandi mesmo, em que os homens vão fazer esses acordos externos à comunidade, né? Então eles são responsáveis por esses acordos externos à comunidade de resolução de querelas, resoluções de situações de conflitos. E as mulheres são as responsáveis pela manutenção e pela organização da estrutura interna da comunidade. E aí elas são as responsáveis para manter na educação dos filhos, o cuidado com a casa, o cuidado com a terra, o cuidado ali, a situação mais presente. Isso é uma das coisas que fica presente no livro da Scholastic e que eu percebo também em alguns estudos que eu venho fazendo. Mas
Eu realmente, é algo que eu tenho muito interesse também em entender mais bem e mais aprofundadamente como é que se dá esse processo, né? Como é que se dá essa estrutura da sociedade e como é que essas mulheres, esses homens vivem. Aham, aham. E aí é um pouco de entender os processos de interferência, interferências é, e reconstruções culturais, né? Porque você tem aí Sim, vários momentos de interferência colonial que, inevitavelmente, reconfigura sistemas culturais, né? Reconfigura fazeres. exatamente. Uhum. Exatamente, isso para mim fica muito presente na hora que ela fala sobre como os homens eram responsáveis por esses acordos externos, né, a comunidade ali com os brancos, com os próprios Hutus, com os governantes e assim por diante, exceto com os militares, porque ela diz, né, com os militares não havia conversa, né, Uhum. e as mulheres estavam ali mais nessa, fazendo a gerência, a gestão mesmo dessa comunidade para dentro, né? Mantendo numa busca de manter as tradições, de construir laços umas com as outras, de apoio, de ajuda, e que me lembra muito quando ela fala sobre as vizinhas, né? A importância das vizinhas me remete muito à minha própria infância e à importância que se tinha essa presença das vizinhas, né? Do quanto essas Uhum. vizinhas eram quase uma agregada da família também, e participavam muito ativamente ali do ciclo familiar mesmo. Uhum. Me remeteu muito à minha própria infância mesmo, de como elas se organizavam, se apoiavam, as reuniões, a forma como elas encontravam meios de contar, de falarem sobre si, né? Então, era um pequeno passeio em que, uma gentileza em que uma levava a outra até a porta de casa e aí voltava, e ia e voltava, e aí a partir desse processo, de ficar nesse processo de ir e vir, elas iam ali compartilhando histórias, segredos, as coisas que tinham de ser ditas e no pé do ouvido, né? Então, isso para mim foi muito emocionante ver como ela vai construindo a partir da memória da mãe, ela vai nos dando as impressões da presença dessas mulheres, assim como a Estefânia, presenças fortes, presenças humanas, né? E aí e aí eu acho que é por isso que ela nos traz tantas Estefânias em uma só, porque de pensar o quanto a complexidade desse ser humano, né? E para além do que a colonialidade vai dizer sobre esses povos, se eles são ou não humanos, a humanidade está posta e não há conversa sobre isso, né? Aí a gente pode dizer o que a colonialidade enxerga ou não, mas Sim. a humanidade está posta e a gente consegue perceber nas relações de afeto e nas relações que a Estefânia vai construindo ali naquela sociedade e vai marcando a vida dessa filha de uma forma tão forte que a faz construir essa história, essa memória da mãe de uma forma extremamente bela e extremamente... Essa homenagem, né? Acho que é uma grande homenagem. A Joyce colocou aqui que minha mãe sempre dizia: os vizinhos são a família mais próxima. Eu tenho uma história engraçada com o vizinho. O vizinho da gente de porta, ele era paraibano, né? E ele faleceu. E minha mãe é paraibana. Aí eu tava lá, era pequeno, do lado dela, e ela recebeu a ligação, e tava todo mundo muito chateado, e ela falou no telefone: não, tá certo, tá certo. E o corpo... só um parêntese aqui, a Scholastic entrou. Olha, é um prazer, é uma honra. Ela tá dando tchau. Siméia, faz assim, ela tá dando tchau.
É, gostaríamos muito que tivesse um áudio de escutar. Estamos aqui tentando conversar sobre sua obra. Mas enfim, só encerrando aí, mamãe falando no telefone, o corpo vai para Paraíba. E aí quando ela desligou, aí eu falei assim, mamãe, o corpo vai para Paraíba, mas e a cabeça? Fica onde? E eram vizinhos muito queridos, mamãe falava, e eu não tenho essa memória deles. Engraçado, a vida urbana vai ressignificando, o território vai se ressignificando, inclusive essa possibilidade que a Joyce falou, de vizinhos serem família próxima, porque, e você também, né, são casas, é outro território, é outra configuração espacial que permite, né, uma possibilidade cultural ampla que eu não tive, né, por ser urbana, por ser de apartamento, por estar em outra configuração territorial, né? Sim. Entre outras coisas. Para mim, na realidade, o que me emocionou muito foi o pão, porque minha mãe é chefe. E pão, inclusive, hoje está saindo uma fornada de biscoitinho 1, 2, 3, que fui fazer 4h30, meia hora antes de vir para cá, eu, ela e Luana, que é uma das coisas que o isolamento coletivo aqui em casa está permitindo trocar, né, essas receitas, enfim, ter a cozinha e a culinária aí como um personagem também aí do isolamento daqui de casa. E aí esse capítulo do pão é muito bonito, né? Eu acho que um ponto antes disso, assim, só retomando, que eu acho que tem a ver exatamente com a forma como ela vai construindo, e aí eu acho que é maravilhoso, né, porque ela diz que ela não é distante do mundo das histórias, né, quando ela fala, por exemplo, no próprio capítulo que ela fala sobre a contar histórias, né, como é que a Estefânia contava as histórias para ela, né? E como é que ela não ouvia essas histórias, ela simplesmente ia ela fechava os olhos, entrava no mundo do sensível, da sensibilidade, e ali, a partir dali, ela ia para este mundo das histórias, né? E aí eu acho que ela vai construir as histórias dentro da história, né? Quando ela vai dividir isso por pequenos capítulos, então ela fala sobre o sorgo, sobre a proteção dos filhos, sobre os pés, sobre a lua, sobre os pés, sobre o pão. E ela vai fazendo isso, a reunião das mulheres, né, esse encontro das mulheres em que elas se reuniam e fumavam um cachimbo, né, e que eu acho linda na hora que ela diz que ela pede ao marido e aos filhos um cachimbo, e que eles riem porque eles não entendem muito bem porque que ela quer tanto um cachimbo, né, e ela diz, mas também do que me adiantaria ter um cachimbo se eu não posso partilhá-lo com outras mulheres? Né? E aí você percebe a importância desse rito ali junto com essas mulheres, de elas se sentirem parte daquele grupo, estarem juntas ali, construindo juntas a sociedade Tuts ali, aquela sociedade, aquela comunidade. E aí o pão é mais um desses capítulos que ela vai falar e que aí você percebe. Então, ao longo da história toda, você vai percebendo a presença da violência colonial, né, e as marcas dessa colonização, tanto com a presença dos brancos e dessa noção, dessa ideia de civilizados e de não civilizados, né, os filhos que vão à escola, os filhos que têm acesso a esse encontro com este mundo europeu, são aqueles que são civilizados, né? E os que não, os que estão mais próximos da comunidade e das tradições desta comunidade são entendidos logo enquanto não civilizados. E aí eu acho que é muito importante como essa presença vai se dando a todo momento. E ali na hora que ela fala sobre o pão,
e que ela vai falando de como era importante o pão e de como esse processo violento acaba retirando deles essa possibilidade, né, de ter essa iguaria e de como fazer isso e de como eles criam uma relação com este pão, né, e aí quando ela guarda para levar para mãe, né? Para mãe, a mãe guarda o pedacinho. Só que no capítulo do pão também é interessante porque entra uma personagem, que é uma mulher Sim, livre. É isso que me também. No capítulo do pão entra uma mulher que ela é quase madame. E ela tem uma padaria sozinha e não casou. Entra uma personagem, né? Eu estava tentando me lembrar o nome dela, eu estava procurando aqui. Porque eu não me lembro. Se chama Quase Madame, tem um nome, né? Cili Madame, Mili Madame. Isso, exatamente, alguma coisa assim, eu não foi que me pareceu um pouco, mas aí também é uma interpretação minha, né? Que vem dessa perspectiva de um país que nasce mestiço, mas me pareceu uma mulher que transita no mundo branco, mas fiquei na dúvida se transita aqui, mulher. A Nirabazungu é a mulher dos brancos, ou dito de outro modo, Kilimadama, Sim, que é quase madame, porque branco é Bazungu, né? Isso, exatamente. E aí ela abre um bar, eu achei isso maravilhoso, a padaria dela vira um bar. Eu achei fantástico. Eu falei, gente, essa personagem é interessantíssima, né? Sim, eu acho que é muito interessante de a gente perceber como as sociedades e como as comunidades. É isso, né? Há sempre vida e há sempre experiências múltiplas em qualquer sociedade e em qualquer circunstância, né? Mesmo com você, e eu não estou dizendo de forma nenhuma que essa sociedade Tuts é marcada por uma estrutura muito fechada, mas eu estou dizendo que as tradições e que você percebe a presença da importância dessas tradições e da forma como as coisas se dão, né? E como é importante a presença da mulher sendo esposa e mãe, né? Então isso é muito presente na narrativa da Scholastic. E aí a gente encontra essa personagem que foge completamente dessa construção e que de uma forma ou de outra ganha um respeito também, né? Ela tem ela ocupa um lugar de respeito ali dentro daquela comunidade e um lugar de destaque também, inclusive por ser essa mulher que vai fugir um pouco da regra e vai transgredir um pouco, construindo lá o que ela acredita, enfim, dentro das possibilidades dela também de experiência e de vida, né? Sim, sim. E como ela vem, ela, de uma certa forma, ela transgride e encanta, né? Porque ela conta que ela ficava olhando e as crianças ficavam olhando ela fazer o pão. Ou seja, ela chega e ela mexe, né? Ela encanta por trazer nova narrativa. Sim, porque é isso, né? Ela é aquela mulher que está ali naquela sociedade, que está presente naquela sociedade, mas que de uma forma ela se coloca, ou melhor, né? Ela se coloca de outra forma ali, né? E aí isso traz todo um respeito, ou até mesmo uma surpresa, um olhar mais atento, um olhar mais curioso para uma admiração. E você percebe, né? Eu acho que são duas coisas que eu achei muito interessante quando ela fala sobre essa mulher, que você percebe na fala dela, na escrita dela, uma admiração e um respeito por esta mulher, né? A forma como ela se constrói ali e se estabelece ali dentro daquela sociedade, da forma como ela se coloca, e vai ter a padaria dela, e depois essa padaria vai se tornar um bar. Eu adorei. Eu não consigo ver a hora, estava tentando ver a hora, porque eu queria só chegar no fim, porque eu achei muito bonito, uma forma de reinvenção cultural
Gente, nos permitiram ficar mais tempo, porque no meu relógio são já 18 e o Instagram falou assim, nossa, isso tá tão legal que eu não vou acabar com isso, não. Mas eu não sei se em algum momento eles vão cortar a gente. Queria te perguntar se você queria trazer algo mais que te chama a atenção. E queria trazer um último ponto lá no fim, de um relato muito, muito, muito bonito, que ela fala de como as mulheres ressignificam a cultura para acolher. Ah, não acredito, acabou de colocar 26 segundos. Então, segundos. eu queria muito falar sobre isso, sobre a questão do estupro, quando uma das meninas é estuprada, e aí ela tem o filho, e aí elas não têm como acolher aquele filho dentro daquela sociedade, né? Como eram acolhidas as crianças